Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. O controle do trem de força, PCM, pode acionar a luz Check Engine e registrar um código de falha do motor quando detecta um problema no turbocompressor ou no compressor do motor. Uma possível falha que pode ser registrada no Sistema de Diagnóstico de Bordo, OBD, do seu veículo é o código de falha P0299. O que significa o código de falha P0299? O código P0299 significa compressor, turbocompressor, baixa pressão de impulso. É um código de falha genérico vinculado a uma condição de supressão do motor. Ele pode ser ativado quando o PCM detecta que o turbocompressor ou o compressor único no banco está produzindo níveis de pressão de alimentação no coletor de admissão abaixo do limite especificado pelo fabricante. Em geral, o motor depende do movimento descendente dos pistões para criar o vácuo necessário para atrair a mistura de ar e combustível para o motor. Um motor turbo, superalimentado usa um superalimentador para puxar mais ar para dentro do motor. Turbocompressores e compressores são projetados para produzir pressão adicional, acima da pressão atmosférica, no coletor de admissão. Isso permite que motores menores gerem potência normalmente reservada para motores maiores. Há vários fatores que podem causar a supressão do motor, e eles podem variar de acordo com o fabricante do veículo. Por exemplo, o código P0299 é geralmente registrado em veículos Ford quando o PCM detecta que a pressão de admissão real do acelerador é menor do que a pressão de admissão desejada por um determinado período de tempo. Para obter mais informações que possam ajudá-lo a resolver o código P0299, especialmente se estiver pensando em fazer um reparo por conta própria, leia a nossa discussão técnica avançada sobre turbocompressores e compressores. Observação: a definição do código P0299 pode variar de acordo com o fabricante do veículo. Consulte o manual de reparos ou o banco de dados de reparos apropriado para obter a definição exata do código. Quais são as possíveis causas do código P0299? Os gatilhos comuns para esse código de erro são os seguintes: restrição ou vazamento na entrada de ar, mau funcionamento do turbo compressor, sensor de pressão de impulso com defeito, Wastegate preso na posição aberta, vazamento na admissão de ar, sensor baro, MAP com defeito, intercooler restrito, problemas no circuito, como fios danificados ou conexões ruins, problema com o PCM, como software que precisa ser atualizado. Pode haver outros gatilhos para o código, dependendo do veículo específico que você possui. Sintomas do código de falha P0299. Quando o sistema de gerenciamento do motor, EMS, detecta o código de falha P0299, vários sintomas podem aparecer, indicando pressão de alimentação insuficiente no sistema do turbocompressor. Esses sintomas geralmente são perceptíveis ao dirigir e podem afetar o desempenho geral do motor. 1. Perda perceptível de potência. Um dos sintomas mais comuns é uma perda perceptível de potência ao acelerar. Como diz James Anderson, um mecânico experiente, os motoristas podem notar que o veículo parece menos responsivo quando pressionam o pedal do acelerador. Isso pode ser devido à entrada insuficiente de ar comprimido nos cilindros do motor, resultando em combustão incompleta do combustível. 2. Aumento do consumo de combustível. Outro sintoma comum é o aumento do consumo de combustível. Quando o sistema de sobrealimentação não está funcionando corretamente, o motor pode precisar queimar mais combustível para compensar a perda de potência, resultando em uma queda na eficiência do combustível. 3. Ruídos incomuns no motor. Além disso, podem ser ouvidos ruídos incomuns no motor, como assobios ou sibilos, geralmente resultantes de vazamentos de ar no sistema de sobrealimentação. Esses ruídos podem ser particularmente perceptíveis durante a aceleração ou em altas velocidades. 4. Luz de verificação do motor. Em muitos veículos, a luz de verificação do motor acenderá quando o EMS detectar o código P0299. Isso serve como um aviso para o motorista de que existe um problema e que ele requer atenção. Gravidade dos sintomas. A gravidade dos sintomas pode variar de acordo com a causa subjacente do código de falha. Em alguns casos, os sintomas podem ser leves e perceptíveis apenas em condições específicas de direção, enquanto em outros casos podem ser mais graves e afetar a direção como um todo. Impacto na direção. Os sintomas do P0299 podem ter um impacto significativo na direção. A perda de potência e o aumento do consumo de combustível podem tornar a direção menos agradável e mais cara. Além disso, os ruídos incomuns do motor podem ser incômodos e gerar preocupações sobre a condição do veículo. A importância do diagnóstico rápido. O diagnóstico e o reparo rápidos da causa subjacente do P0299 são cruciais para evitar mais danos.
ao motor e para garantir a segurança e o desempenho do veículo. Ignorar esses sintomas pode levar a reparos mais caros no longo prazo. Diagnosticando o código de falha P0299. O diagnóstico do código de falha P0299 requer uma abordagem sistemática e o uso de ferramentas de diagnóstico especializadas. O objetivo é identificar a causa exata da pressão de alimentação insuficiente para realizar um reparo ou substituição adequada. 1. Leitura do código de falha. A primeira etapa é ler o código de falha P0299 usando uma ferramenta de diagnóstico OBD-2. Essa ferramenta acessará a memória de falhas do Sistema de Gerenciamento do Motor, EMS, e recuperará os códigos de falha armazenados. 2. Inspeção visual. Uma inspeção visual completa do sistema do superalimentador é essencial para identificar possíveis vazamentos, mangueiras, danificadas ou componentes soltos. Essa inspeção deve incluir os dutos de ar, as vedações de admissão, o turbocompressor, a válvula de sangria e os componentes do sistema de admissão de ar. 3. Teste de pressão. Os testes de pressão podem ser realizados com um manômetro para medir a pressão de alimentação em diferentes pontos do sistema. Isso permite que a pressão real seja comparada com a pressão especificada pelo fabricante e que quaisquer vazamentos ou restrições sejam localizados. 4. Testes do turbocompressor. Podem ser necessários testes específicos do turbocompressor para avaliar sua condição e operação. Esses testes podem incluir a verificação da velocidade de rotação, da folga axial e radial e da integridade das rodas da turbina e do compressor. 5. Teste da válvula de alívio. A válvula de alívio de pressão pode ser testada usando um medidor de vácuo ou de pressão para verificar se está funcionando corretamente. Isso garante que a válvula abra e feche nas pressões corretas. 6. Teste do sistema de admissão de ar. O sistema de admissão de ar deve ser inspecionado quanto a obstruções, restrições ou componentes defeituosos, como o filtro de ar ou o medidor de fluxo de ar. 7. Testes do sistema de escapamento. Pode ser necessário realizar testes no sistema de escapamento para identificar bloqueios ou vazamentos que possam afetar o fluxo de ar e a pressão de alimentação. 8. Análise de dados do EMS. Os dados do EMS podem ser analisados com o uso de uma ferramenta de diagnóstico para identificar qualquer sensor ou problema de programação que possa estar contribuindo para o P0299. Ao seguir essas etapas de diagnóstico, um mecânico qualificado poderá identificar a causa exata do código de falha P0299 e recomendar a ação corretiva adequada. É importante observar que o diagnóstico do código P0299 pode ser um processo complexo e requer ferramentas e conhecimentos especializados. Não é recomendável que pessoas sem experiência em automobilismo tentem diagnosticar ou reparar esse problema por conta própria. Reparo do código de falha P0299. O reparo do código de falha P0299 depende da causa exata do problema identificado durante o diagnóstico. Aqui estão alguns dos reparos mais comuns. 1. Reparo de vazamentos. Se forem detectados vazamentos no sistema do superalimentador, eles devem ser reparados substituindo-se as mangueiras danificadas, as juntas gastas ou as braçadeiras soltas. 2. Substituição do turbocompressor. Se o turbocompressor estiver com defeito, ele deverá ser substituído por uma unidade nova ou recondicionada. 3. Substituição da válvula de alívio. Uma válvula de alívio com defeito deve ser substituída por uma nova. 4. Limpeza ou substituição do filtro de ar. Um filtro de ar sujo pode restringir o fluxo de ar e deve ser limpo ou substituído. 5. Substituição do medidor de fluxo de ar. Um medidor de fluxo de ar com defeito deve ser substituído por um novo. 6. Reparo de problemas no sistema de escapamento. Qualquer bloqueio ou vazamento no sistema de escapamento deve ser reparado. 7. Correção de problemas de programação do EMS. Se forem identificados problemas de programação no EMS, eles deverão ser corrigidos usando uma ferramenta de diagnóstico adequada. É importante observar que esses reparos devem ser realizados por um mecânico qualificado com as ferramentas e a experiência necessárias. Além de reparar a causa subjacente do código P0299, também é importante redefinir o código de falha após o reparo. Isso pode ser feito usando uma ferramenta de diagnóstico OBD-2. A não redefinição do código de falha pode impedir que o EMS detecte e alerte o motorista sobre problemas futuros. Seguindo essas etapas de reparo e manutenção, os proprietários de veículos podem garantir que o sistema do supercharger esteja funcionando corretamente, resultando em desempenho ideal do motor, eficiência de combustível e direção segura.
Custos de reparo para o código P0299. O custo do reparo do código de falha P0299 pode variar consideravelmente, dependendo da causa do problema e da complexidade do reparo. Veja a seguir alguns fatores que podem afetar o custo. 1. Gravidade do problema. A gravidade do problema determinará o tipo de reparo necessário e o tempo que levará para ser concluído. Problemas simples, como um pequeno vazamento, podem ser relativamente baratos de consertar, enquanto problemas mais significativos, como um turbocompressor com defeito, podem ser muito mais caros. 2. Custo das peças. O custo das peças de reposição necessárias para o reparo pode variar consideravelmente. Um novo turbocompressor, por exemplo, pode custar várias centenas de euros, enquanto um filtro de ar ou uma junta podem ser muito mais baratos. 3. Taxa de mão de obra. A taxa de mão de obra do mecânico varia de acordo com o local e a oficina. É importante obter orçamentos de várias oficinas antes de fazer o reparo. 4. Custos de diagnóstico. O custo do diagnóstico do problema também pode aumentar o custo total do reparo. Ferramentas de diagnóstico especializadas e a experiência de um mecânico qualificado podem ter um preço. Em geral, o custo do reparo do P0299 pode variar de 100 euros a 1.000 euros ou mais. É importante consultar um mecânico qualificado para obter uma cotação precisa para o reparo do seu veículo. Aqui estão algumas dicas sobre como reduzir o custo dos reparos do P0299. Faça a manutenção regular do seu veículo. Isso pode ajudar a evitar problemas que podem levar ao P0299. Identifique o problema o mais rápido possível. Quanto mais tempo você esperar, maior será a probabilidade de o problema se agravar e o conserto ficar mais caro. Compare orçamentos de várias oficinas antes de fazer o reparo. Peça peças de reposição de segunda mão ou recondicionadas. Isso pode economizar dinheiro no custo das peças. Considere a possibilidade de fazer o reparo você mesmo, se tiver as habilidades e ferramentas necessárias. Isso pode economizar dinheiro em custos de mão de obra. Ao seguir essas dicas, os proprietários de veículos podem reduzir o custo dos reparos do P0299 e manter seus veículos funcionando sem problemas. Conclusão. O código de falha P0299, que indica pressão de alimentação insuficiente no sistema do turbocompressor, pode levar a uma perda de potência, aumento do consumo de combustível e outros problemas. É importante diagnosticar e reparar a causa do problema o mais rápido possível para evitar mais danos ao motor e garantir a segurança e o desempenho do veículo. O diagnóstico do P0299 requer uma abordagem sistemática e ferramentas de diagnóstico especializadas. Um mecânico qualificado será capaz de identificar a causa exata do problema realizando inspeções visuais, testes de pressão e análise dos dados do Sistema de Gerenciamento do Motor, EMS. O reparo do P0299 pode variar de acordo com a causa do problema e a complexidade do reparo. Os problemas comuns incluem o reparo de vazamentos, a substituição do turbocompressor, a substituição da válvula de sangria, a limpeza, ou substituição do filtro de ar, a substituição do medidor de fluxo de ar e o reparo de problemas no sistema de escapamento. O custo do reparo do P0299 pode variar de 100 euros a 1.000 euros ou mais. É importante obter orçamentos de várias oficinas antes de fazer o reparo e considerar maneiras de reduzir os custos, como manutenção regular do veículo, identificação rápida do problema, comparação de orçamentos e uso de peças de reposição usadas ou recondicionadas. Ao compreender as causas, o diagnóstico e o reparo do código P0299, os proprietários de veículos podem tomar decisões informadas para manter seus veículos em boas condições de funcionamento, assegurar o desempenho ideal e garantir uma condução segura e eficiente em termos de combustível. Perguntas frequentes sobre o código de falha P0299. O que posso fazer para reduzir o custo do reparo do código P0299? Aqui estão algumas dicas para reduzir o custo do reparo do código P0299. Faça a manutenção regular do seu veículo. Identifique o problema o mais rápido possível. Compare orçamentos de várias oficinas antes de fazer o reparo. Solicite peças de reposição usadas ou recondicionadas. Considere a possibilidade de realizar o reparo você mesmo, se tiver as habilidades e ferramentas necessárias. Posso dirigir meu carro se ele apresentar o código de falha P0299? Tecnicamente, é possível dirigir seu veículo com o código P0299. Entretanto, isso não é recomendado. O código P0299 indica pressão de alimentação insuficiente, o que pode levar a uma perda de potência e a um aumento no consumo de combustível. Além disso, se o problema não for resolvido, ele poderá causar mais danos ao motor. É melhor que o problema seja diagnosticado e reparado o mais rápido possível. Embora o código P0299 em si não danifique diretamente o motor, a pressão de alimentação insuficiente pode levar à perda de potência e à combustão incompleta do combustível, o que pode causar danos se o problema não for resolvido rapidamente. Em conclusão, o código de falha P0299
00299, relacionado ao compressor ou turbocompressor com baixa pressão de alimentação, é um sinal importante de que algo não está funcionando corretamente no sistema de indução do seu veículo. Identificar e resolver esse problema é essencial para garantir o desempenho ideal do motor e evitar danos maiores. Se você suspeita que seu carro está apresentando esse código, é recomendável procurar um mecânico qualificado para uma avaliação detalhada. Manter a manutenção em dia e estar atento a esses sinais pode prolongar a vida útil do seu veículo e melhorar sua eficiência. Obrigado por assistir e até a próxima.